Em 2021, Lionel Messi se despediu do Barcelona, seu time do coração, devido à grave crise financeira que atingiu o clube. Ele até quis ficar, mas era completamente impossível. Neymar, então, não pensou duas vezes e ligou rapidamente para o seu amigo dos tempos de Barça e fez o convite irrecusável, jogar no Paris Saint-Germain e formar mais um trio histórico, capaz de dominar o futebol europeu, como eles fizeram no passado. Foram alguns títulos, muitas polêmicas e uma sensação agridoce. Mas afinal, o que realmente aconteceu com a era Messi no PSG? Porque um dos maiores jogadores de todos os tempos não conseguiu brilhar como esperado na Cidade da Luz? Hoje, você vai descobrir toda a verdade sobre essa passagem controversa. Aperta o play e vamos nessa. Foi pra isso que tu foi contratado, meu garoto! Messi! Messi deixou o Barcelona após 21 anos e 17 temporadas disputadas por lá, e após o convite de Neymar, a expectativa era de que a chegada dele transformasse o Paris em uma grande potência finalmente. Assim que desembarcou, a cidade simplesmente parou. Diversos torcedores acompanharam um carro que o transportou pela cidade. Os parisienses demonstraram carinho, e o argentino estava pronto para retribuir. O marketing foi perfeito e impactante. O antigo camisa 10, dessa vez vestindo a camisa 30, dentro do Parque dos Príncipes para fazer gol para o Paris. A coisa estava bonita de se ver. A coletiva chamou a atenção de todos e o Messi prometia fazer história no clube. Para lembrar que, naquela janela de transferências, o Paris Saint-Germain fez algo histórico e descomunal. Os caras contrataram diversos jogadores e alguns dos mais importantes daquela janela, tudo de uma vez. Gastaram apenas 60 milhões de euros. Alguns chegaram a custo zero, como o próprio Messi, o goleiro italiano Gianluigi Donnarumma e o holandês Georginio Wijnaldum. Ah, e teve até o rival do Messi nos tempos antigos de El Clássico. Simplesmente o espanhol Sérgio Ramos. Ramos e Léo já travaram diversas batalhas épicas na época em que jogavam na Espanha. E de uma temporada para outra, lá estavam os dois, lado a lado em Paris para resolverem suas diferenças e atuarem juntos. O encontro dos dois foi épico, e os sorrisos aconteceram. Mas nem todo mundo ficou feliz com a chegada de Messi no Paris Saint-Germain. Não, Kylian Mbappé, astro francês já campeão do mundo, estava carregando o time sozinho na temporada anterior, devido aos desfalques do Neymar por conta de lesões. Mbappé se tornou craque e o principal jogador da equipe, a referência. Mas com a chegada de Messi, ele sabia que seu protagonismo estava em jogo, e as primeiras tretas e rumores dos jornais franceses sobre os conflitos dentro do clube começaram a acontecer. O encontro dos dois teve sorrisos, mas, naquele momento, todos sabiam que Kylian não estava feliz. A estreia de Messi foi contra o Reims, fora de casa. Ele fez pouco, e nas partidas seguintes, também. Normal, coisa de adaptação e time novo. Com ou sem ele em campo, o time jogava bem no campeonato francês, fazia a obrigação e dever de casa. Mas na estreia da Champions, a equipe deixou a desejar e empatou, o que gerou críticas e as primeiras desconfianças sobre essa equipe. Como se os galácticos do PSG fossem fortes apenas no papel. O treinador Mauricio Pochettino, também argentino, estava sofrendo para fazer a engrenagem funcionar, e até chegou a se desentender com Messi após substituí-lo em um jogo contra o Lyon. Messi olhou para ele com cara de poucos amigos, e o molho parecia ter azedado. Léo ficou evidentemente irritado no banco de reservas. Ali, a situação não estava fácil, e as cobranças começaram. A torcida e a mídia queriam momentos marcantes, queriam ver as coisas que ele fazia na Catalunha pelo Barça, só que em Paris. Messi demorou exatamente um mês para marcar seu primeiro gol com a camisa do PSG, mas foi épico. Em um jogo de Liga dos Campeões, dentro do Parque dos Príncipes, eles enfrentaram o Manchester City, que estava muito forte naquela época. E Leo Messi marcou o último gol do jogo para selar a vitória por 2-0 dos franceses, um golaço com tabela com Mbappé. Pediu, recebeu o Messi, quem sabe agora? Tem lá do outro lado o Neymar, por dentro tem Mbappé, Hakimi passando. Messi rolou para Mbappé, devolveu pro Messi! Foi pra isso que tu foi contratado, meu garoto! Foi pra isso, Messi! Gol! Messi! Messi! Depois, em um jogo contra o RB Leipzig, também pela Champions, Léo marcou 2 gols para empatar e virar o jogo para o PSG. Adams, pra trás, deu um presente, a bola veio do inimigo, condição é boa, o Mbappé rolou pro Messi! Gol! Perna canhota, Messi! Messi! Gol! Contra o Clube Brugge, em casa e ainda na fase de grupos, ele fez de novo. 2 gols, um golaço e um gol de pênalti. Contra-ataque pode surgir, Mbappé botou na frente e foi embora, mandou do outro lado pro Messi, a bola é na medida, o Hakimi passou, o Messi viu, mas ele seguiu e bateu, golaço! Gol!
teve até hat-trick de assistências em um jogo do campeonato francês, mas todos sabiam que ainda faltava algo com aquela equipe. Eles venciam, mas não convencia. E o Messi, individualmente, por mais que tivesse liberdade, ainda tinha dificuldade na hora de dividir o ataque com Neymar e Mbappé. Com Pochettino, o PSG frequentemente partiu de um 4-3-3, mas o desenho real mudava conforme a bola andava. Messi aparecia nominalmente aberto pela direita em muitos jogos, mas quase nunca ficava preso àquele setor. Ele buscou o corredor central, o meio espaço do lado direito, o território onde ele sempre mandou. Só que em Paris, esse território era dividido com outras duas forças. Neymar também queria a bola por dentro, e Mbappé queria o espaço nas costas. E o PSG precisou aprender a existir com 3 centros de gravidade. Nos bastidores e até publicamente, Kylian criava algumas situações complicadas, porque ficava cada vez mais irritado, e ficava claro que ele estava muito incomodado com o time atual. Ele queria ser estrela, não dividir o palco, e essa situação de conflito teve um impacto gigantesco na época da Copa do Mundo. Mas a gente ainda vai chegar lá, porque o retrato da primeira metade da temporada ficou claro. Messi estava mais próximo de um organizador do que um finalizador no campeonato. Ele aparecia muito fora da área para iniciar jogadas, atraía marcações, acelerava com passes curtos e verticais e muitas vezes deixava o golpe final para o Mbappé. A função dele, especialmente em jogos travados, foi destravar o último passe. A consequência é que a produção de gols na liga não explodiu, mas o PSG passou a ter um cérebro extra no terço final. O jogador argentino sofreu com algumas pequenas lesões e problemas de saúde em seu começo por lá. Mas o mais grave aconteceu na Champions League. O PSG apostou nele como peça de controle. Nas oitavas, contra o Real Madrid, em 15 de fevereiro de 2022, Messi atuou centralizado em vários momentos, alternando entre falso 9 e armador adiantado. No Parque dos Príncipes, ele bateu um pênalti, Courtois defendeu. As cores do Paris, autorizado Lionel Messi, pegou Courtois! O jogo virou um retrato brutal da pressão em Paris. Um detalhe poderia virar manchete global. Mas Mbappé marcou no fim e salvou o resultado, só que o episódio do pênalti ficou como cicatriz. No jogo de volta, em 9 de março, o PSG desabou no Bernabéu e foi eliminado com 3 gols históricos de Karim Benzema. O Real fez o impossível acontecer e o Paris ficou desolado. E ali veio o lado mais tóxico do projeto. Quando a Europa cobrava, alguém precisava pagar. Poucos dias depois, Lionel Messi foi vaiado no Parque dos Príncipes, num recado frio de arquibancada que escancarou o desgaste entre expectativa e realidade. A entrega não correspondeu. Um dos maiores jogadores da história do esporte não escapou das vaias dos parisienses em sua primeira temporada por lá. No balanço final, a equipe conquistou apenas o campeonato francês, perdeu também a Copa da França, por sinal, e o desempenho individual dele em 2021-22 foi um paradoxo. Em números agregados, ele somou 34 jogos, 11 gols e 15 assistências. Em 2022-23, Messi não entrou em Paris como novidade, ele entrou como cobrança. A primeira temporada tinha deixado uma sensação ambígua, e o PSG já não vendia mais promessa, vendia obrigação. O clube queria um Messi plenamente encaixado, plenamente decisivo, plenamente craque. E por alguns meses, pareceu que essa versão finalmente tinha chegado. A mudança começou no desenho, com Christophe Galtier no comando técnico. O PSG passou a se comportar muito mais como um time que protegia suas estrelas do que como um time que pedia sacrifício delas. A estrutura variou, mas a lógica ficou clara. Amplitude com alas, controle com meio-campistas, liberdade total para o trio da frente. Messi deixou de ser um ponta de origem e virou um atacante de corredor interno. Um segundo atacante pelo lado direito, flutuando entre a linha do meio e a área, recebendo no meio espaço de frente para o jogo. Menos preso à beira do campo, mais perto do que ele sempre foi quando decide jogos, o homem do último passe e do último toque. E quando a Ligue 1 começou, a arrancada dele foi forte. Não foi um Messi de participação discreta, foi um Messi que apareceu para resolver cedo, com gols, com assistências e com uma fluidez inédita naquele time. Na Champions, a fase de grupos exibiu esse Messi mais inteiro. Ele alternou posições entre segundo atacante e atacante central, e em jogos de placar elástico, ele foi o protagonista de forma direta, com participações em sequência e aquela sensação de controle absoluto quando o PSG jogava em rotação alta. Contra o Maccabi, no jogo em casa, pela Champions League, ele marcou 2 gols e deu 2 assistências, na vitória por 7-2. Foi o dia em que o trio realmente funcionou, se liga só. Messi, pra Neymar, é chocolate, é show, é chocolate, é show!
por elevação de novo para Messi. Vai o Messi dentro da área, Messi rolou, passou, pela esquerda, cruzamento, Messi ajeitou, era pro Mbappé, vai sobrar para ele, Mbappé esticou pro Messi, bateu pela esquerda. Final desse primeiro tempo, Mbappé, Messi, meu Deus do céu, Messi, que fita, Messi! Vocês estão de sacanagem! Vocês estão de sacanagem, vocês três! Pois é, parecia que finalmente as coisas estavam se encaixando por lá, e o Paris começava a colocar medo nos adversários. Tinha de primeira para Messi, pro Mbappé, tem ao lado dele o Neymar, devolveu para Lionel Messi! Gol! Aí, meu amigo, pausa no calendário e Copa do Mundo no Catar. A Argentina chegou à grande final, e quis o destino que fosse justamente contra a França, e seu parceiro de time, Kylian Mbappé. Os dois já travaram duelos épicos na Copa anterior, e dessa vez, de novo, eles estavam duelando. Mas com o sabor de conflito que acontecia nos bastidores do Paris Saint-Germain, isso ficava ainda mais interessante. Tanto que ficou evidente as provocações que um fazia para o outro durante o jogo daquela Copa. A partida foi histórica e insana de fato. Messi e Mbappé arrebentaram. Foi o melhor jogo da história do futebol, na minha opinião. Mas no fim, quem levou a melhor foi o Messi. Deu o título com a Argentina e Messi voltou a Paris com outro status. Não era só o craque, era o campeão do mundo, em território francês. Ele recebeu os aplausos dos companheiros de equipe e agora tinha que render igual na Copa com a camisa do Paris. A temporada continuou e a Champions voltou para cobrar. Nas oitavas, o PSG enfrentou o Bayern de Munique. A eliminatória expôs a fragilidade estrutural que o Paris tentou esconder com estrelas. O time sofreu para sustentar o controle no meio, sofreu para criar com consistência quando a marcação encaixou e ficou dependente de lampejos. Messi atuou como referência central em boa parte do confronto, mas eles perderam os 2 jogos e foram eliminados. E naquele instante, o ambiente virou contra tudo que representava o projeto. A queda na Champions pela segunda vez abriu a fase mais tóxica do ciclo. A torcida, já irritada com a repetição do mesmo fracasso, passou a personificar a frustração. Em abril, antes de um jogo em casa, Messi foi vaiado novamente por parte do estádio, e o que já era ruim só passou a piorar. Em campo, ele continuou produzindo, e aqui mora o paradoxo brutal dessa temporada. Individualmente, ele foi muito mais eficiente do que na anterior. Dessa vez, em 2022-23, foram 41 partidas, 21 gols e 20 assistências. Só que a percepção coletiva já tinha sido capturada por uma única coisa. O PSG tinha falhado de novo na Champions, e quando isso acontecia, o resto parecia secundário. A crise atingiu o ponto máximo em maio, depois de uma derrota na Liga. Messi viajou à Arábia Saudita e, segundo reportagens amplamente divulgadas, a viagem não teve autorização do clube, culminando em uma suspensão de 2 semanas. Dias depois, Lionel Messi publicou um pedido de desculpas dizendo que acreditou que haveria folga e que não conseguiu cancelar a viagem. Foi a maior ruptura disciplinar da passagem dele pelo Paris, e principalmente a confirmação pública de que o relacionamento entre clube e jogador, e também com a torcida, já estava em colapso. Quando ele voltou a jogar em casa após a punição, o Parque dos Príncipes voltou a reagir com hostilidade, muitas vaias. Aquele cenário virou um retrato perfeito do fim. Um dos maiores nomes da história do esporte atuando sob vaias no próprio estádio. E o desfecho virou inevitável. O fim do contrato se aproximou, o debate sobre renovação perdeu força no meio do desgaste e a saída se materializou. O PSG confirmou que a aventura terminaria ao final da temporada. O craque, já consagrado e vencedor de tudo, resolveu jogar no Inter Miami, dos Estados Unidos. E assim terminou o capítulo PSG. Um capítulo de títulos domésticos, de noites grandes, de cobranças impossíveis e de um projeto que tentou comprar a eternidade com pressa. Messi saiu sem a Champions que o Paris queria, e isso confirmou uma verdade incômoda sobre o futebol moderno. Você pode reunir estrelas, pode lotar estádios, pode dominar as manchetes, mas no final do dia, o futebol é um esporte coletivo.